Bem, bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Vou começar aqui passando a palavra para o nosso diretor aqui do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC, professor Marcos Fávero. E convido também aqui o professor Expósito, que é coordenador do programa de pós-graduação em arquitetura aqui da PUC. Muito obrigado. Precisa, né? Bom dia a todos, bom dia a todas. Muito bem-vindas, muito bem-vindos. Uma felicidade enorme estar com vocês aqui hoje. Um momento importante para o departamento, importante para o nosso programa de pós-graduação. Eu vou ser muito breve e o que eu gostaria de pontuar rapidamente tem a ver com a importância desse evento no contexto da universidade, no contexto do departamento e num contexto mais amplo, frente a uma situação que a gente está atravessando, que eu acho que é bastante crítico, de crise ambiental e também disciplinar. E, nesse momento, é uma ação que envolve algo que é muito falado, mas poucas vezes, talvez, levado a fundo, que é a relação entre ensino, pesquisa e extensão. Só um minutinho aqui, a gravação, tá? Só segura aqui, desculpa. E, tendo em vista o evento em si, eu não posso deixar de falar como essa ação trouxe muita felicidade, especialmente para mim, uma organização coletiva e que tem a ver com o nosso tema, comunalidade, cuidado e, claro, provocar, complexificar uma discussão que é muito urgente, né? O cuidado não só com os humanos, mas também com os não humanos, de todas as ordens. Então, mais uma vez, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Passo a palavra para o Fernando, em seguida para o Daniel, para que a gente dê início a essa sessão. Bom, bom dia para todas e todos também. Minha fala também muito breve. Eu queria agradecer, Daniel, Marcos, né, como supervisor do nosso pós-doutorando aqui na PUC, né? Eu acho que é importante mencionar isso. Agradecer a presença, né, caras, pessoas aqui, amigos do programa, alunos, professoras, professores, etc. Então, acho que é muito importante esse contexto. Segundo, como disse o evento também, né, modos de fazer lugar, agradecer o carinho com esse lugar, com esse espaço, né, caprichado, com uma toalha maravilhosa. Tem um espaço lá também no canteiro, transformado num lugar hospitaleiro também, né? Eu acho que isso faz parte já de um primeiro momento da construção desse evento. E terceiro, mencionar que para nós, né, como coordenação que está na reta final aqui com Raquel Coutinho, que acabou de sair da coordenação da junta, entrou Amaro, que será o próximo coordenador, esperamos, né? Acho que vai ser assim mesmo. Estamos numa reta final desse semestre, de uma coordenação de já 5 anos e meio quase, né? Então é muito reconfortante, muito feliz que esse evento aconteça nesse momento também, porque consolida ações do programa ao longo desse tempo. E nesse contexto, mencionar que esse evento, inclusive a participação do Daniel como bolsista de pós-doutorado, é em função, devido a um edital CAPES de pós-doutorado, que como programa pleiteamos, né, em 2022, ganhamos 2 bolsas de pós-doutorado, que foram 3, na verdade, passaram por esse papel, né, Geisa Bordenave, que foi supervisada pela professora Raquel Coutinho, Joviano Meyer, também, segundo pós-doutorando, também coordenado, supervisado pela Raquel, e agora Daniel, supervisado por Marcos. Então, nesse contexto, trazer essa possibilidade de estimular, movimentar pesquisas
dentro do programa é muito importante. E esse projeto com o qual a gente teve a possibilidade de criar esse movimento, né, dentro do programa, foi voltado porque a gente tinha que propor um projeto, né, justamente como diz aqui nos objetivos, aprofundar uma discussão de ações e métodos que considerem a participação comunitária, a inclusão socioespacial e a cocriação no desenvolvimento de projetos de arquitetura e de urbanismo. Contribuir para responder aos desafios da cidade contemporânea, né? Eu acho que isso está se cumprindo. Nesse momento o evento está começando, mas com certeza vai ser um evento que vai contribuir nesse sentido. Então, agradeço mais uma vez, Daniel, a vocês, ao programa, a PUC, a CAPES também, por essa possibilidade. Tá? Bem-vindas, bem-vindos, que seja um ótimo evento. Bem, eu também não posso começar aqui, né, esse evento sem agradecer pelas palavras do nosso diretor, do nosso coordenador, agradecer a presença de todos novamente, né, agradecer aqui ao programa de pós-graduação em arquitetura, agradecer ao departamento, vou agradecer, tá, gente? Vou agradecer. Agradecer a CAPES, agradecer ao setor de mídias aqui do departamento de arquitetura que construiu com a gente esse evento, colaborou de uma forma linda com alunos aqui da graduação também, né, em diálogo com a gente da pós, né, fazendo esse trânsito tão necessário entre graduação e pós-graduação, né, professor Silvio Dias, as meninas que trabalharam na graduação, Beatriz, Carolina, Bianca. Agradecer muito aos parceiros aqui na organização desse evento, meus colegas, pesquisadores, Marcos Fávero, que está aqui, que também é parte da organização, Luiz Araújo, João Souza, Joana Martins, Júlia Del Montes, Liz Pamplona, Lino Teixeira. Estou agradecendo. Tá? Agradecer ao professor João Massal Camita, professora Ana Luísa Nobre, professor Amaro Marques, que contribuíram diretamente também para a construção, para a elaboração desse trabalho, um apoio, né? Agradecer a todos os convidados desse evento, professora Fábio Lazona, professora Raquel, todos os convidados aqui, mãe Carmen de Ogum, que está aqui presente já, que participará da próxima mesa, e agradecer a todos que virão aqui, e em especial aqui agradecer a nossa querida professora Gabriela Gaia, que fará a nossa palestra de abertura já, né? Bem, esse evento, falar agora assim, brevemente para a gente começar, né, tem o desejo, né, de aproximar a universidade da cidade, das questões contemporâneas que a gente atravessa todos os dias, né? Então, a gente está aqui numa proposta, né, de discutir um pouco, de colocar em debate modos de fazer lugar, né? Trazendo um pouco, reaproximando esse tema, né, daqui do nosso campo, do campo da arquitetura, um tema muito importante, né, que pode nos abrir oportunidades aí de enxergar modos de agir em situações de extrema violência que a gente está vivendo, uma crise em todos os aspectos. Então a gente precisa realmente nos reencantar, né, criar, conhecer, aprender com práticas que estão em favelas, práticas que estão em áreas de vulnerabilidade, aprender como as pessoas estão vivendo e construindo o sentido comunitário, apesar de todas as dificuldades. Então, assim, para ser muito breve, agradecer e abrir aqui esses trabalhos, né? Convidando a professora Gabriela Gaia a compor aqui a mesa para a gente fazer esse momento da palestra de abertura. Obrigado, gente. Bom evento para nós. Se quiser sentar aqui, deixa eu ver, já está aqui a apresentação. Tá. Uhum. Eu vou sentar ali no cantinho, fico dali, tá?
Bem, eu vou aqui fazer uma breve apresentação da professora Gabriela Gaia, que nós temos a honra de receber aqui. Né? A professora Gabriela Gaia é arquiteta e urbanista, com doutorado em urbanismo pelo PPGAU, UFBA, na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, onde leciona. Tem realizado projetos, pesquisas e práticas criativas interdisciplinares, buscando aproximar o campo da história da arquitetura e das cidades com os estudos negros e feministas. Atualmente é coordenadora do fabuloso Inventário da História Material das Cidades e da pesquisa Cidades Transatlânticas e Pensamento Racial. É integrante do grupo de pesquisa Lugar Comum e coordenadora do grupo de estudos Corpo, Discurso e Território, ambos da FAUFBA, colaboradora do projeto Centro de Documentação do Acervo da Laje e conselheira da Casa Sueli Carneiro. Obrigado, Gabriela. Obrigada, Daniel. Queria agradecer muitíssimo o convite. Saudar também o professor Marcos e Fernando. É um prazer estar aqui na PUC. Minha primeira vez na PUC Rio, nunca vim na PUC, assim, nesses anos todos. Feliz também de estar aqui. Pedir licença também para todo mundo, para os mais velhos, mais novos. É um prazer estar dialogando com vocês hoje nesse evento, que tem, acho que, muitas camadas instigadoras. Pude conversar com o Daniel esses dias, ontem, mais longamente ainda, para poder também trocar um pouco assim, sobre as questões que estão mobilizando essa pesquisa de pós-doc, né, as possibilidades de futuro. Então, também, enfim, pensei numa fala também muito atravessada por nossas conversas e também por... Acho algumas questões, enfim, recentes. Né? O Amaro estava com a gente em Salvador até anteontem também, então tivemos uma semana muito intensa de trocas. E aí pensei uma fala um pouco articulando uns 5 momentos assim de reflexão, trazendo um pouco de como é que questões que são centrais no evento, né, gestos comunitários, gestos de reencantamento, modos de fazer, de alguma forma atravessam, tocam, enfim, questões que eu tenho trabalhado lá na Faculdade de Arquitetura da UFBA, mas também em outros espaços nos quais eu tenho estado inseridas. Então, a ideia é dialogar um pouco a partir desses 5 momentos, também muito informada, eu acho, por uma questão... Calma aí, deixa eu ver se vai ser para baixo. Foi. Não. Deixa eu segurar embaixo, né? Pronto. Pela questão das águas, que também é um tema que está atravessando todo o evento. Então, tentei compor uma conversa com vocês, compartilhando um pouco também como é que esse convite me chegou, no que eu articulei com questões que, enfim, já tenho trabalhado em outros espaços. E aí, talvez, resolvi começar essa conversa pensando também essa dimensão do encanto, né, que está presente no título, talvez a partir de onde eu parto para falar do encanto, o que lugar ele ocupa, o que orienta as questões do encanto nos trabalhos que eu tenho desenvolvido. Enfim, quase fui elegendo coisas, né? Assim, não são também categorias ou questões que são exclusivas ou estão fixas, né? E aí resolvi pensar também a partir de diferentes territórios informados, né, por diferentes águas, né? Começando com a Enseada do Cabrito, que fica em Salvador, no subúrbio ferroviário, onde está localizado o Acervo da Laje, uma casa, escola, museu, com quem tenho trabalhado nos últimos 10 anos, seja oficialmente a partir de projetos institucionais, projetos de extensão, disciplinas desde a faculdade, ou mesmo como lugar do afeto, assim, como um espaço que promove possibilidades da gente imaginar futuros ali na beira da Enseada do Cabrito, que é uma enseada dentro da Baía de Todos os Santos. Então, começo daí, numa conversa com... Não dá para pausar, né? Tipo, não. Eu vou voltar daqui a pouquinho, então deixa eu fazer assim. Começando com uma conversa com o José, uma fala bem curtinha do José Eduardo Ferreira, que é um dos idealizadores do espaço, junto com a Vilma Santos, trazendo esse casal como um casal bem inspirador para pensar desde o território questões tanto de modos de fazer lugar, né, como também esses gestos comunitários de reencantamento. Então, José Eduardo Ferreira dos Santos, ele também é artista, né, a sua persona artista se chama Zé de Cabeça,
E também no sábado foi o encerramento da primeira exposição individual do Zé de Cabeça em Salvador, na Pivô. E aí trouxe um trechinho de um vídeo feito com ele sobre esse trabalho que ele concretiza enquanto artista e que é muito informado pelos modos de pensar coletividade desde o subúrbio. Imagina acontecer em relação séria. Eu acho que é um exercício mesmo disso, de pensar a obra dentro de uma poética que incide diretamente no ambiente, né? Restituindo aquilo que o ambiente nos deu sempre como dádiva, né? como esperança, principalmente para a gente que mora na beira do mar, né? Nós somos uma cidade litorânea. Nós aqui no subúrbio somos um bairro litorâneo, né? Um bairro cercado de mar. E esse mar não pode ser maltratado. Acho que um pouco. E aí isso já deve ter cabeça como essa persona que desce na maré, pega a obra, pega o suporte e cria a obra. Era podia ter deixado parado lá, né? Bom, esse vídeo trouxe um pouquinho dessa paisagem que é bem exatamente no entorno do acervo da Laje, né? E a maré é o lugar, não só o lugar, a maré é com quem o Zé de Cabeça dialoga para pensar sua produção artística e estética, a partir daquilo que a maré devolve, pensando também esses gestos, né, humanos, mas também os movimentos que são cosmologicamente mais complexos, assim, nessa relação, né, também com o que se descarta, do que se devolve, e as velas como uma das principais figuras que vão atravessar a sua produção pictórica, mas não só, mas pensando também como promover um outro gesto, né, sobre essa matéria, fruto desse descarte, que, de algum modo, também traz de volta uma intenção de pensar um cuidado, um velar pela maré, mas um velar pelas pessoas, e como é que isso é redirecionado, reposicionado também, né, no espaço tanto do próprio Casa Museu Escola, mas agora, neste momento, deslocado também para um lugar expositivo, no sentido também de pensar como é que a gente pode aprender com esses gestos que ele realiza ali, iluminando possibilidades de futuro, mas também velando essas pessoas. Em o subúrbio ferroviário de Salvador é um dos lugares mais negros da cidade de Salvador, e é também onde a gente tem um número muito alto de genocídio da população negra da cidade, jovem. Então, esse gesto de pensar esse velar desde a maré, mas velar também esse espaço e também pensar como é que a gente continua velando pelo futuro, algo que, ao mesmo tempo, ilumina e colore essa proposta de criação estética. Aí eu trouxe um fragmento da parede do acervo, não da exposição, né? Eu vou voltar a falar dessa casa no final, mas é uma casa que acomoda toda a coleção de arte do subúrbio ferroviário de Salvador, em todos os espaços possíveis, paredes e tetos disponíveis dessa casa, construindo também uma ideia de uma relação de proximidade entre esse fazer artístico, essa arte e as pessoas que circulam pelo subúrbio, que não tenha o distanciamento, a formalidade dos espaços museais, uma radicalidade muito absurda em relação aos museus, enfim, institucionalmente constituídos, mesmo aqueles, enfim, cuja intencionalidade também é de aproximação. Acho que tem uma outra ordem, a proximidade que o acervo tenta construir. E a Vilma Santos, que é companheira do José Eduardo, os dois criaram esse espaço há mais de 15 anos. Esse é um fragmento de uma entrevista que a gente fez com ela no grupo de estudos para poder conseguir construir junto com ela um memorial que foi necessário para a gente submeter a uma aplicação para que a Vilma pudesse concorrer a uma bolsa de residência em Arte, Cultura e Extensão na Universidade Federal da Bahia, projeto que tem a sua segunda edição agora, com o intuito de selecionar 10 agentes externos da área de cultura, da área de arte, educação, enfim, externos à universidade, para se tornarem residentes na universidade por 6 meses, recebendo uma bolsa para atuar durante 6 meses junto com
as unidades, né? A gente, na Faculdade de Arquitetura, propôs a candidatura da Vilma e, felizmente, ela foi contemplada, começa agora em setembro, para trabalhar com a gente por 6 meses, num projeto que a gente, junto, construiu, nomeou de Cuidado como Método. Né? Cuidado como Método tem 2 pontos que eu esqueci, mas gestos desde o território do subúrbio ferroviário, algo nesse sentido. E aqui é um fragmento dessa conversa que a gente teve com a Vilma, embora a gente já tenha uma relação longa, né, no sentido também de recuperando essa história que foi a história dela, né, e pensando como é que esse cuidado como método foi sendo constituído como uma prática que orienta as ações, os projetos educacionais, a forma de gestão do espaço. Né? E um dos fragmentos que eu trouxe dessa conversa, ela diz assim: o que faço desde sempre é cuidar das pessoas. E considero isso uma troca, pois fui muito cuidada pela comunidade. Ela conta um pouco como é que a mãe dela tinha que trabalhar fora e ela tinha mais irmãos, mais 2 irmãs e um irmão. E como é que a comunidade cuidou deles, né? Assim, enquanto a mãe saía, a comunidade foi cuidando. Assim, ela tinha uma questão de doença, então ela só começou a poder andar e sair de casa aos 9 anos. Então, isso fez com que todo o dia dela fosse mediado por esses cuidados da vizinhança, né? A família veio do interior, então não tinham parentes no local, assim, essa rede de solidariedade, um parentesco constituído ali nas relações cotidianas, que informou a ideia de cuidado que ela mobiliza em todas as suas ações. Né? Ela fala: tudo que eu aprendi, eu devolvo. Né? E aí, uma das primeiras ações, enfim, que ela se empenhou quando ela conseguiu mais autonomia e também muito próxima à Igreja Católica, né, as pastorais, foi trabalhar como agente nas palafitas. O subúrbio ferroviário fica na Enseada do Cabrito, é uma das enseadas que continham palafitas até, enfim, exatamente em frente ao acervo. A intervenção de urbanização da orla foi agora de 2012, né? Então, muito recente. A gente tem décadas de 80, 90, mais intensamente, o projeto de urbanização das áreas da beira da Bahia, né, com esse sentido de eliminação das palafitas, muito informado pela Eco 92, também, movimento ambientalista, mas, efetivamente, as palafitas no subúrbio só vão acabar agora em 2012. Né? Então, a Vilma passava... Um dos trabalhos que ela fez nesse tempo foi trabalhar pesando as crianças, né, combatendo a desnutrição infantil e atuando nessa perspectiva da segurança alimentar. Né? Então, uma das coisas muito preciosas do acervo é que todas as atividades são mediadas pela comida. Né? Assim, a comida é central, assim, a cozinha fica exatamente no meio, entre os 2 andares, assim, e onde as atividades acontecem, porque comer, o alimento tem várias camadas nesse projeto. Né? É um alimento, concretamente, tem crianças que vão para lá ainda hoje, sabendo que vão voltar para casa alimentada, mas como é que é pensar o alimento de uma forma ainda mais ampliada, assim, né? Seja, enfim, nos projetos artísticos, nos projetos de formação, mas também pensar esse espaço como um espaço que pode servir desse abrigo sempre que necessário. Né? E a pandemia foi muito radical também nesse sentido, onde a casa também tem uma ideia de conseguir ser um espaço de acolhimento para que as crianças não fiquem na rua, né, numa comunidade, voltando para o período pandêmico, né, onde a gente tem todas as redinamizações das facções pelo país, e Salvador, nesse momento, está passando também pelo impacto da migração das facções do Sudeste para o Nordeste, está, enfim, alterando muito radicalmente assim, né, a previsibilidade que a gente tinha em relação a como as coisas aconteciam. Então, a casa, que vive aberta, é esse espaço também de refúgio para que as crianças, adolescentes, as mães possam ocupar, e por isso uma intensidade de programação, às vezes menos seguindo uma lógica de um planejamento institucional, né, mas a lógica da urgência. Né? E a pandemia, que precisou fechar esse espaço durante um tempo, foi uma situação bem desesperadora, porque então, esse espaço de acolhimento não existia mais. Né? Enfim, várias. Eu vou voltar a falar dela mais para frente. Então, para falar que o encanto, né, de alguma forma, como eu estou trazendo nessa minha conversa hoje, ela podia ter várias camadas de lugares a partir de onde o encanto parte, mas eu quis trazer o encanto a partir da prática desses 2 agentes que estão lá desde o território, pensando esses gestos de encantamento, seja pela poética, né,
da forma como negocia com o meio, né, as possibilidades de deslocamento, ou de negociação mesmo, de como é que a gente traz para dentro isso que a natureza, na qual a gente participa ativamente ali, nos entrega, e como é que a gente pensa em gestos de encantamento para viabilizar outros futuros, que não sejam esses da interdição, né, que é muito radicalmente presente nesse espaço, esteticamente também, né, tipo, pensando mesmo nessa materialidade fônica, né, que a gente tem, tipo, barulho das bombas, barulho do tiroteio, assim, existe uma materialidade estética que é muito pungente, assim. Então, como é que a gente constrói outras camadas possíveis, né, de repertório, né, que ajudem a pensar outros movimentos em direção a não sair do território, que eu acho que essa é uma das grandes brigas, eu acho, do acervo. A gente não quer sair daqui, né? Eles têm 3 espaços hoje no mesmo bairro, né? Mas como é que a gente possibilita a criação, a possibilidade de se imaginar criar outros modos de estar aqui, né? Então, é muito encantada por esses 2 também que eu construí essa minha fala, mas não só isso, porque eu acho que são 2 pessoas que orientam muito as minhas práticas e com quem eu aprendo, e não aprendo, assim, não é retórica, né? Assim, eu acho que tem uma... Quando a gente cria a ideia da residência da Vilma ser cuidado como método, né? É isso, assim, né? Metodologicamente, como é que a gente também consegue incorporar, né, dimensões dessas práticas que nos auxiliem a pensar até projetualmente. Eu acho que uma das últimas conversas que a gente teve, quinta-feira agora, lá no Acervo da Laje, com o José Eduardo, sobre a paisagem, né, era como é que a gente consegue se antecipar essa paisagem da morte que a gente está vendo cada vez mais consolidada, assim, né? Eu falei, a paisagem da minha infância, obviamente, era precária, mas a paisagem da minha infância, ela também era rica, né? Era na paisagem que a gente também se ancorava, apesar da precariedade. Agora a gente está vendo essa paisagem ser habitada por esses sons de bala, por essas... enfim, por pontos dessa paisagem que a gente sabe que são lugares de controle, por barricadas, por quebra-molas em vias estratégicas para evitar, né, o trânsito. Então, como é que a gente se antecipa, né? Foi o que o José Eduardo conversando comigo. Como é que a gente muda a paisagem? Assim, né? A gente tem que aprender com vocês como é que a gente antecipa isso, né? Então, é isso, assim, pensando como é que eles me orientam do ponto de vista dos afetos, mas do ponto de vista de pensar modos de pragmaticamente agir, assim, né? Em diferentes instâncias. Então, voltando para outra, já pensando em Encanto a partir disso, e dessa relação também muito ancorada no território da onde eles estão, né, da onde o acervo se assenta ali, essa relação também me levou a pensar, né, nos meus territórios, assim, né? Então, eu estou em Salvador há 18 anos, mas eu sou capixaba, sou de Vitória, né, uma cidade-ilha também, então, assim, ilha também não, uma cidade-ilha, e que tem a Bahia, se a primeira Bahia, a Enseada do Cabrito, eu comecei por ela, né? Eu sigo voltando para a Bahia de Vitória, que foi um percurso que eu fiz em 2022, depois de alguns anos em Salvador, pós-pandemia, também nessa busca de pensar novamente o que me aterra, assim, o que me aterra é essa cidade cercada de água. Mas também querendo olhar para esse lugar, né, de formas que eu não tinha olhado até então, né? Então, também esse acúmulo dessas experiências de Salvador e nesses territórios à beira d'água também me ajudaram a pensar de volta. Então, também enfim, eu vou voltar lá no acervo no final, mas pensei do que gestos desdobram dessa ideia de encantamento, né, que eu acionei no início para compartilhar com vocês. Então, fiz esse exercício de pensar esse lugar que, enfim, que me aterra e, ao mesmo tempo, que tem as águas como elemento central, que é a Baía de Vitória, né? E pensando algo dessa relação com eles também, que eu acho muito preciosa, é de como é que é algo que está nesse lugar do íntimo, da relação, enfim, familiar, de proximidade, como é que eles deslocam isso para pensar uma prática coletiva, né? Como é que é para pensar ações que têm um público que está para além dessa família largada ou desse espaço doméstico. E aí eu comecei a pensar muito nessas práticas. Que práticas são essas? Que familiaridade é essa? Que intimidade é essa também? Que compõe a minha própria experiência enquanto sujeito? Que, de algum modo, talvez fosse importante que eu olhasse de volta para ela, para também pensar os caminhos a partir dos lugares também que me habitam, né? Então, moro 18 anos em Salvador, como eu falei, mas é sempre também uma relação intensa,
intensa. Intensa positivamente, intensa também nos atravessamentos que ela te devolve. Eu acho que essa questão da onde você vem, né? Posso falar 18 anos, na minha fisionomia podem me confundir com baiana, mas qualquer pergunta pouco mais íntima, de onde você vem, que interior é o seu? Todo mundo tem interior em Salvador? Assim, eu não tenho interior em Salvador para voltar. São João, todo mundo volta para o interior. Meu interior não é em Salvador, não é na Bahia. Né? Então, isso também, toda hora, é uma cidade que me acolhe, mas que me lembra também que eu não sou de lá, exatamente. Né? Então, eu já estou em paz com isso. Em 2022 não estava, não. Tanto que eu voltei para Vitória e fui construir um percurso de pensar como é que isso pode também informar meus gestos de pesquisa. E aqui é um diagrama de um projeto que eu vou falar amanhã com a Amaro, na aula, até fazer um jabá aqui, né? Amanhã a gente tem uma aula aberta na disciplina do Amaro, eu vou apresentar com mais detalhe esse projeto. Mas, então, eu fui investir um pouco também nessa ideia de que território é esse que oriento as minhas pesquisas, né? Da onde que, de alguma forma, né, que chão é esse, né? O que água é essa a partir da qual eu me movo para poder construir as minhas perspectivas acadêmicas, enfim. Mas não só, né? Porque eu acho que já tem há um tempo onde pensando também perspectivas, né, decoloniais, feministas, onde essa neutralidade da academia, enfim, não se efetiva enquanto algo concreto. Que repertório é esse que eu trago que me ajuda a pensar as minhas práticas, ou que orienta as minhas práticas? Então, esse é um fragmento de um projeto chamado Ruínas do Atlântico Sul. É um projeto que foi uma resposta a uma chamada de uma revista chamada Ellipse Journal, que é uma revista da Wits University na África do Sul, revista da Escola de Artes. E é uma revista bem interessante, onde o ponto de partida é que as propostas têm que ser multilinguagens, né, e os temas quase sempre são bem interdisciplinares. E essa chamada tinha como tema Arquiteturas do Sul. Né? E aí uma ideia de Arquiteturas do Sul bem ampla, pensando que feridas, fragmentos, rastros, né, da colonialidade habitam essas arquiteturas do Sul e como é que é lidar com essas arquiteturas do Sul. Né? E aí, nesse sentido, também de pensar outras lógicas que orientam a produção de conhecimento, muito informada, novamente, com essas minhas parcerias e amigos, convido a minha irmã para fazer essa pesquisa comigo. Minha irmã não é da área de arquitetura, é da área de direito, mas pensando que esse lugar familiar, né, que eu acho muito possível de pensar também de uma forma que não seja tão apartada entre o que sou eu, Gabriela, pesquisadora, o que sou eu, Gabriela, irmã, e a gente pensar junto sobre os lugares. A minha irmã é um ano só mais nova que eu, e assim, a experiência de cidade que eu tive não foi uma experiência isolada, né? Então, o repertório que eu produzi também não foi um repertório que está centrado apenas em mim. E como eu queria fazer uma pesquisa que tivesse esse tom também provocado por essa ideia também das feridas, dos rastros coloniais, tentar seguir uma pequena temporalidade aí de uma genealogia familiar, de onde viemos? Assim, essa pergunta é algo que, enfim, instavelmente habita também as minhas questões. Então, a gente fez um percurso de volta, digamos assim, para até o Rio Santa Maria, pelo Rio Santa Maria, até uma cidade da onde é o lugar mais temporalmente distante. A nossa pessoa mais velha, que a gente sabe, nasceu lá, né? Daí para trás a gente não sabe. Então, a gente fez esse percurso juntas de volta. Era um período pandêmico, então, assim, percurso junto, sem estar no território por conta dos impedimentos. E a gente propôs esse projeto e chamou a Maria Bernardete Morosini para trabalhar junto com a gente, pensando também nas línguas nas línguas coloniais das quais somos obrigadas a conversar, né? Então, era uma revista da África do Sul, uma revista que seria lida majoritariamente por pessoas, enfim, que falavam inglês. E aí, a nossa ideia também era provocar um pouco o português, também uma língua colonial. Então, como é que a gente negocia entre línguas coloniais para fazer um projeto que brinque também com essas questões das línguas? E a Maria Bernardete é uma pesquisadora, tradutora, que a gente tem recorrentemente recorrido, porque alguém que está pensando a tradução também dentro dessas violências coloniais presentes nas diferentes línguas. E fizemos um projeto, enfim, multimídia, que aqui eu optei por trazer um fragmento do vídeo, que está em na plataforma ele aparece de outro modo, mas no qual eu fui fazendo... Vamos ver se ele vai carregar. Se não carregar, tudo bem, eu posso falando sobre... É um vídeo do YouTube, não sei se
Eu achei que fosse até ser o mais fácil de rodar, e nem testei ele, testei os outros. Mas eu posso falando também sobre ele, não tem problema, ele está disponível online, a gente pode também, posso comentar e vocês podem ler depois, ver se ele está carregando. Você quer... Sai da tela cheia, só para ver se ele está aí. Não? Tudo bem, eu tenho... Tudo bem. Pode ser, eu vou te falar o nome dele. Põe Ruínas do Atlântico Sul, Reverso. Bom, enquanto ela procura, qual era a ideia? A gente fez então, esse percurso saindo da Baía de Vitória, subindo o Rio Santa Maria, do Atlântico, desculpa, gente, Atlântico Sul, Reverso. Pronto, esse daí primeiro. Coloca numa velocidade 2, que aí ele fica mais curtinho. E pode tirar o som também, por favor, porque senão eu não vou conseguir falar ao mesmo tempo. Põe 75, já vai. Tá bom, não precisa. Põe sem som. E põe tela cheia, por favor. Arrasou, obrigada. Aqui eu estou apresentando esse vídeo de trás para frente, assim, para começar da ilha, né? Na montagem original, a gente começa em Queimado, que é onde eu vou terminar. Essas aqui são alguns frames, né, da Ilha de Vitória, assim, de paisagens de Vitória. Né? Então, é uma paisagem de uma cidade, enfim, que tem essas camadas todas, como as cidades coloniais que a gente tem, então, seja da arquitetura historicista, modernista, alta construção. E essa cidade banhada, então, pelas águas do Rio Santa Maria e pelo Atlântico, no Espírito Santo, né, que é um estado que vangloriza muito as suas raízes a partir da imigração italiana e alemã da metade do século XIX para frente. Eu, obviamente, não sendo descendente de italianos e alemães, no Espírito Santo é algo muito comum, assim, os sobrenomes dizem muito sobre de onde você vem, né? E, de algum modo, essa ideia de buscar de onde você vem, embora esteja no senso comum, eu acho que ocupa um lugar extremamente intenso lá nas relações sociais. Então, em conversa com meu avô, que na época tinha 98 anos, a gente descobre que ele veio dessa região que chama Santa Leopoldina, que conecta a Baía de Todos os Santos, da ilha, até a região serrana do estado. Então, a gente começou a trabalhar com álbuns de fotografia da minha avó, que não era mais companheira dele, mas que também estava viva à época, com 90 anos também. E começamos a brincar também com essas paisagens, assim, habitar essas paisagens com essas pessoas que não aparecem na narrativa, seja do Estado ou seja nas narrativas das instituições de patrimonialização. Assim, o Centro Urbano de Santa Leopoldina, né, é um centro urbano tombado pelo Conselho Estadual de Cultura por conta da sua relevância do ponto de vista dessa cultura material imigrantista que vai conformar a cultura local no final do século XIX. Então, também fui começando a pensar diferentes camadas também dessas construções, né? Seja de um lado, assim, o que desde dentro a gente consegue construir para olhar para esse lugar de onde viemos, do outro lado também como é que as instituições estão o tempo inteiro limitando as possibilidades de compreensão, né? Então, a gente pegou também imagens de arquivo, de algumas... Aqui ela está acelerada, tá, gente? O vídeo é um pouco menos acelerado, assim, mas também de incursões que a gente tinha feito em outros momentos. Então, a região serrana do estado também foi habitada por comunidades quilombolas contemporaneamente à chegada dos imigrantes. Então, tem uma sobreposição, um cruzamento de histórias sobre a conformação dessa paisagem, né, e da relação mesmo dessas histórias espaciais, né, que através desse exercício, enfim, visual, de pensar uma narrativa visual a partir de diferentes recursos, mas recorrendo a essa história familiar, nos pareceu interessante contar e chegando até a ruína de São José do Queimado, que a gente vai ver mais, acho que agora, que acho que não me coloca novamente com um objeto arquitetônico específico,
que é uma igreja construída no período colonial, Igreja de São José, no distrito de Queimado, e que é uma igreja que foi palco da principal insurreição de escravizados no Espírito Santo em 1849. E aí eu trago sobre essas imagens das ruínas também esse álbum de família da minha avó, imagem desse álbum de família da minha avó indígena, cuja etnia a gente não consegue chegar especificamente, né, suas filhas, sobrinhas, porque essa igreja foi arruinada no dia da sua inauguração, quando uma promessa de liberdade, se os escravizados que trabalhavam na construção da igreja nas noites de lua cheia, que era um período que eles estavam desobrigados a trabalhar, e a lua cheia iluminava, né, esse lugar. Então, era possível construir, trabalhar na construção nas noites de lua cheia. Eles teriam essa liberdade, alforria, ao final da construção da igreja. Como essa alforria não aconteceu, a insurreição se deu. Parte deles foram capturados. Muito próximo a essa igreja tem a Lagoa das Almas, onde os corpos dos que foram assassinados na revolta foram jogados. Mas parte desse grupo conseguiu fundar quilombos nos arredores dessa... nos arredores dessa região, que são essas serras que também foram ocupadas pelos imigrantes italianos e alemães e luxemburgueses, pomeranos. O Espírito Santo é um dos únicos lugares do mundo onde se fala pomerano. A Pomerânia não existe mais como país, mas o ensino de pomerano é uma política de Estado de manutenção da língua pomerana. Assim. E aí, quando a gente pensa essa simetria, assim, o pomerano é uma política de Estado, do governo estadual, da Secretaria de Educação, manter o pomerano vivo nos municípios onde o número de pomeranos, de descendentes de pomeranos, né, ainda é muito alto, e que, enfim, com uma observação bem complexa, que eu vou jogar aqui, mas eu acho que mereceria uma explicação melhor, mas que eu não conseguirei dar, que é um dos municípios também, Santa Maria de Etibá, que tem o maior número de suicídio do Brasil. Assim, é um estudo de caso muito específico. Assim. E é nesse lugar que tem a maior colônia de pomeranos, né, no Brasil, e um dos lugares onde pomerano ainda é a língua oficial, dentro de um estado que fala português. E onde as relações de casamentos também se dão entre pomeranos. Assim, uma tentativa muito... enfim, curiosa e assustadora, de manutenção de uma cultura específica, né, neste território. Então, essas coisas todas habitam ali. Quando eu faço esse exercício de voltar para trás, é quase assustador também, assim, né? É incrível no que é importante de pensar, de tensionar, desde o que é pensar a cidade a partir da revolta, não a cidade a partir das colônias imigrantistas, né? O que é pensar a partir da formação dos quilombos. Uma das místicas em relação às lideranças dessa revolta é que ele teria sido capturado e, na véspera do seu enforcamento, ele teria apelado a Nossa Senhora da Penha, que é a padroeira do Estado, e ela teria aparecido e aberto as grades, e que ele fugiu para essa região no entorno da igreja, e que as pessoas viam ele em árvores, e quando se aproximavam dessa árvore, essa árvore fugia. Né? Então, existe uma mística também em relação a como é que ele se funde com essa paisagem, ninguém nunca conseguiu encontrá-lo, assim, que ele teria definhado, se fundindo a paisagem, a natureza, de forma que ele nunca foi capturado. Né? Eu quero pensar essas paisagens habitadas por essas místicas também como algo que orienta a possibilidade de olhar para esses territórios e pensar relações entre natureza, disputa, reparação, que eu acho que é uma agenda extremamente importante, mas também encantamento, voltando para o encantamento. Pensar essa paisagem habitada por esse sujeito que se recusou a ser capturado e virou árvore, é algo extremamente... Virou não qualquer árvore, virou um jatobá, é algo extremamente... que nos coloca em outros lugares para pensar paisagem, território, ruína, preservação, reparação. Então, E aí isso passa a orientar para mim muitos gestos de pesquisa, né? Então, assim, como é que os gestos de encantamento lá do início aparecem, em relação com as águas do subúrbio, me levam a querer olhar para as águas familiares, dos lugares de familiaridade, e como é que as questões que emergem daí me ajudam a pensar um programa de pesquisa, que é esse que o Daniel deu, Cidades Transatlânticas e Pensamento Racial, mas pensando essa relação
a partir de outras perguntas, né? E também de velhas, assim, mas como é que a gente pode também pensar outras lentes para ler velhas questões, talvez, né? E o encantamento me parece uma coisa importante. Então, continuando ainda na ruína, né? Essa Baía de Todos os Santos, então, ela é formada sobretudo pelas águas que desaguam do Rio Santa Maria, vindo da região serrana, e é nas margens do Rio Santa Maria que essa igreja... Ai, tem como abaixar o som? Só para... Foi mal, gente. Acho que vai ser assim na caixa. Não? Entendi. Bom, aqui é a igreja, a ruína da Igreja do Queimado hoje. É um vídeo que eu fiz agora... Tudo bem, pode ser. É um vídeo que eu fiz agora em 2025, em março, quando completou 176 anos da insurreição, né? Então, aquela igreja do vídeo, né? Ela sofreu um processo de restauro parcial, né? É uma igreja que foi desabando. A insurreição não destruiu a igreja, assim. A insurreição instaurou a revolta, mas, materialmente, a igreja não foi destruída com a insurreição. Com algumas décadas depois, essa região, que chamava Distrito de São José do Queimado, pela mudança do modal de deslocamento, né, o rio era o principal meio de comunicação com o interior. O distrito ficava à margem do rio. Com a instalação das ferrovias e das rodovias, o distrito começou a ficar logisticamente disfuncional, né? E esse distrito foi se esvaziando, né? Não tem mais moradias em torno dele. E a igreja permaneceu ali, né? E permaneceu como símbolo da revolta, né? Anualmente, o movimento negro e as bandas de Congo, né? E aí essa aqui é uma das bandas de Conchaça, sobretudo, que é a mais antiga que sabe se nomear, que faz esse rito, todo aniversário da revolta, faz uma caminhada noturna saindo de Serra Sede, que é o município onde hoje o distrito de São José do Queimado faz parte, em direção às ruínas da igreja, né? E foi esse gesto de ritualização constante dessa memória da insurreição que foi construindo também uma agenda de pleito do movimento negro para que a igreja fosse tombada, né? Então, o centro urbano de Santa Leopoldina, que eu mostrei fragmentos naquele vídeo do Google, ele foi tombado décadas antes da igreja, né? E a igreja foi arruinando, até que ela, recentemente, pouco antes da pandemia, foi feito o projeto de intervenção, onde essa igreja já, o frontispício tinha desaparecido, né? Algumas paredes laterais, mas ainda assim, com arruinamento, era o lugar onde, anualmente, né, as bandas de Congo e o movimento negro continuam fazendo essa caminhada noturna, reverenciando esse gesto de insurreição, né? Então, pensando também como esses gestos de cuidado, né? Esse velar, cuidar, ritualizar esse espaço foi o que, já voltando no diálogo, né, com as políticas públicas e as demandas, né, institucionais, forçaram ou pressionaram o Estado a reconhecer essa igreja como patrimônio estadual e, décadas depois, uma intervenção quando quase não existia mais muito o que fazer, assim, né? Então, pensando também nessas assimetrias em relação a esse modo de operar, né, de uma ideia de salvaguarda que as instituições de patrimônio têm, né, e essa salvaguarda que acontece pela insistência, né, daqueles que, enfim, não são reconhecidos como legítimos dos espaços dos seus territórios, embora, obviamente, seja uma arquitetura colonial, que é até, controverso, né? E é interessante pensar também essa arquitetura colonial não apenas como símbolo do colonialismo, né? Mas pensando que os construtores da igreja eram os insurretos, né? Então, como é que muda se a gente pensa, né, que os construtores da igreja também são os agentes que estão formulando planos de liberdade, né? Então, essa relação também entre a igreja colonial apenas como símbolo do poder colonial é algo também que eu acho, me parece, precisa ser chacoalhado, assim, né? E não existe agência nenhuma, né, em quem está trabalhando, ainda que sob regime da escravidão, né, no que ele pode fazer,
E uma das coisas que fez com que a revolta acontecesse, embora ela tenha sido contida, é porque esses escravizados que trabalhavam na igreja se articulavam com escravizados do norte do estado. Existia uma rede de comunicação. Também por uma certa ideia de um subjugamento em relação a essas pessoas que frequentavam a Casa Grande também, e não só, e ouviam também as notícias das rebeliões que tinham acontecido pelo Brasil e pelo mundo. Haiti vai ser um grande marco em relação a uma ideia de liberdade possível e que vai ser disseminada. Assim. Então, a gente pensar também essa conexão, a gente está conversando ontem, né, Daniel, entre as insurreições do Caribe, como é que as coisas circulam, né? Elas não circulam só entre os colonizadores, né? Assim, quem são os marinheiros? São figuras extremamente importantes. Não é à toa também que os marinheiros aparecem em diversos lugares também, assim, em diferentes, enfim, regimes aí de presença, né? Eles estão fazendo comunicação entre mundos, assim, entre mundos espirituais, entre mundos atlânticos, mesmo geograficamente estão conectando a partir das águas, né? Então, as informações chegam. Então, eles sabiam que, bem em breve, a abolição poderia acontecer. Então, não era uma insurreição que acontecia sem qualquer tipo de informação prévia, né? E eles comunicavam. Só que aí houve um erro de timing aí que não bateu e a insurreição começou antes do reforço chegar do norte. Né? E aí, quando o reforço chegou, a insurreição já tinha sido contida, né? Tentativa de ser parcialmente contida, pelo menos. E aí ela não foi bem sucedida no sentido da sua totalidade, mas ela gerou na cidade um assombro enorme, assim, esse medo da revolta, a insurreição como algo concreto, que vai acontecer também em Salvador em 1935 com a insurreição dos malês, assim, né? O medo da liberdade ser conquistada pelos africanos e pelos escravizados passou a ser um grande tema, né, da cidade. Uma série de regulações foram estabelecidas que controlavam essas presenças na rua. E no Espírito Santo, grandes campanhas, enfim, da sociedade civil se organizavam junto com as forças da lei para caçar essas pessoas nas matas, assim, né? Então, e um pânico enorme na cidade de que eles pudessem invadir a cidade de novo, né? Então, pensando novamente, assim, né, isso era um parênteses que virou uma grande fala, mas a ideia era pensar o que seriam pensados, então, também os gestos, agência em relação aos gestos de liberdades empenhados pelos construtores das arquiteturas coloniais. Isso nos leva a pensar de outro modo a própria feitura, concretude dessa arquitetura e o que ela pode significar. Pode botar um pouquinho, só para ouvir um pouquinho... Ficou o som do outro slide, deixa eu ver. Pronto, acho que era um bug só. E aí eu acho que essa ideia de liberdade que eu vejo presente nessa igreja nas margens do Rio Santa Maria, né, me volta a pensar as questões da liberdade, volto para a Bahia, e volto para lá mesmo, assim, também, dos meus deslocamentos no tempo, me pega olhar para outros gestos de revolta que foram... De revolta, não. Outros gestos em direção à liberdade que foram constituídos às margens das águas, né? Então, aí não mais pela revolta, mas me desloco até Cachoeira, né? No Recôncavo Baiano, que conectado pelas águas pelo Rio Paraguaçu até a Baía de Todos os Santos, né? Então, volto nessas conexões entre rios e baías, né, para olhar para a festa da Boa Morte, né? Assim, a festa da Boa Morte é uma festa que acontece anualmente em agosto, em Cachoeira, e é uma festa que vai ser, enfim, pensando novamente nas ritualizações, né? Anualmente acontece em Cachoeira, né, em 3 a 5 dias de festas na rua, não só na rua, mas muito a partir da Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte, que é uma irmandade de mulheres negras, criadas no século XIX ainda, com o intuito de se constituir enquanto um espaço
tanto de práticas religiosas, né? E aí essas práticas religiosas das Irmandades da Boa Morte se encaixam enquanto irmandade, né? Numa estrutura eclesiástica católica, mas muito informada pelas práticas religiosas também de terreiro, e elas também vão instaurar nessa irmandade, como muitas delas eram vendedoras também, né, de acarajé, de outros quitutes, elas vão construir um fundo para comprar a liberdade, né? E uma das coisas também que essa irmandade vai ser responsável é por realizar os ritos funerários, né? Porque a transição, enfim, entre esse momento, né, de transição espiritual é algo extremamente caro para as comunidades negras. No entanto, se você é uma pessoa negra que não pertencia a uma irmandade, você também não tem esses ritos devidamente realizados, né? Então, por isso, a Irmandade da Boa Morte, né, é uma irmandade que também, de alguma forma não, que efetivamente também teve essa liderança feminina, essa presença feminina na constituição dessa irmandade, e uma autonomia das mulheres, e não só autonomia, né, um papel protagonista das mulheres das irmandades na compra por liberdade, né, e na manutenção dessa vida, então, e seja a vida mesmo com esse espaço de organização social que virou politicamente, além de religiosamente, uma instituição extremamente importante e duradoura, mas também dessas responsáveis pelos ritos, né, de morte, de passagem. E, anualmente, elas repetem a festa, né? Então, a festa, os dias de festa da Irmandade, também é um dia onde essas mulheres ocupam as ruas da sua igreja, enfim, da sede da Irmandade, outras igrejas, uma vez que são irmandades católicas, e a princípio, porque também são muitos conflitos, em vários momentos muda o pároco responsável, o acesso à igreja é mais ou menos interditado, a possibilidade de fazer ou não os ritos articulados em outras igrejas passa também por várias questões, mas uma coisa muito impressionante, eu acho que é de todo esse ritual de velar a morte, como a cidade passa a ser ocupada por essa irmandade nos dias de festa. Né? Não só nos dias de festa, obviamente, elas estão presentes o ano inteiro, mas durante os dias de festa, a festa, né? Assim, a festa como algo que comunica a vida, se instaura nessas ruas em momentos específicos, né? Cada cerimônia também, cada dia tem uma cerimônia específica, começa com e comida específica, a ceia branca, essa primeira ceia, é um cortejo silencioso, e nos outros dias essa intensidade dos festejos vai aumentando, enfim, terminando com samba de roda, que são os fragmentos de um vídeo também, que é parte de um outro projeto que eu participei, que eu realizei ano passado, chamado Three Gestures of Black Freedom in the Dream Map, que foi uma conferência e um ensaio visual, e que vai brevemente virar um livro, mas eu trouxe um fragmento desse vídeo, onde esse corpo presente na rua também anuncia a liberdade desde há muito tempo. E aí eu vou voltar para uma coisa que eu falei lá no início, quando eu estava falando do acervo da Laje, assim, né? Porque num país, né, numa cidade, num estado, onde mata-se jovem negro, pelo menos a cada 23 minutos, o que é instaurar gestos de cuidado, velar a morte e ter a liberdade como algo no qual a liberdade do corpo e velar a alma como algo extremamente hercúleo, na verdade, né? As mulheres fazem um trabalho hercúleo desde o século XIX até hoje. Então, pensando novamente, né, gestos comunitários, pensando essas comunidades diferentes que se organizam em diferentes instâncias, né? Então, as comunidades religiosas e esse lugar meio coexistente também entre as instituições católicas, como, por exemplo, né, as irmandades, mas, ao mesmo tempo, que não se resume a isso, mas que também se formaliza a partir dessa adesão, digamos assim, o que torna também essa rejeição, uma certa interdição, algo, a princípio, também não viável, né? Então, como é que se opera também o tempo inteiro nessas instâncias, assim como o corpo que expressa a liberdade da sua radicalidade num país onde a cada 23 minutos esse corpo é interditado, assim, né? Então, fico pensando o quanto que essas irmandades, essas organizações religiosas
novamente, herculeamente, quanto método, pensando novamente, né? Se tem uma expertise a partir da qual, né, como sobreviver, né, neste mundo, me parece extremamente urgente que a gente se atente mais, assim. Não só atente para aprender, mas atente no sentido também de como é que a gente se aliança nessas lutas, né, por sobrevivência. E aí, por fim mesmo, já estou no meu último ponto, o que chamei gestos de cultivo, para voltar para onde eu comecei, lá para Acervo da Laje, e aí escolho como lugar aí, nesse contato com a água, o cais de Dona Antônia. Né, a Dona Antônia é a matriarca da Vilma, que é uma das idealizadoras do Acervo da Laje, que eu mostrei lá no início, e é sobre a casa dela, os fundos da casa dela, que esse espaço, casa, museu e escola, vai existir. Né? A Dona Antônia falece em fevereiro de 2023, e aí, desde então, acho que no mesmo ano, em novembro de 2023, o acervo cria sua primeira exposição, assim, uma exposição a partir da qual ele concebe desde o início, não a partir de obras de outros artistas do subúrbio, obras que eles encontraram, né? Essa ideia de catação, né? A gente viu lá no início o José Eduardo catando os fragmentos de madeira, mas a ideia, esse gesto de catação é algo que eles fazem cotidianamente no subúrbio ferroviário, mas essa exposição foi a primeira que inaugura algo a partir do que não está pronto exatamente, mas a partir das memórias que os artistas que frequentavam o espaço tinham da Dona Antônia, que era essa matriarca. E aí, em conversa com a Vilma, querendo saber um pouco mais sobre o processo de construção da própria casa, que era uma casa da frente, como é que foi crescendo, e ela me contando que a maré batia na casa da mãe dela, a maré chegava até a casa. Eu falei, como assim? Estava tentando entender. Porque a porta da minha mãe era um cais. Eu achei isso assim, tão precioso, assim. Eu falei, não, então vamos lá, a casa da sua mãe é um cais. E a gente começou a desenvolver um texto junto que chama A Casa da Minha Mãe é um Cais, a porta da minha mãe é um cais. E aí eu, então, termino essa conversa, essa palestra de hoje, para a gente poder conversar, acionando, então, esse cais da Dona Antônia como esse lugar da onde os gestos de cultivo se dão. E como os vídeos têm um som, eu vou só falar um minutinho e depois a gente vê os vídeos do espaço, assim. Porque eu acho que, novamente, né, pensando, então, só para amarrar aí, esse gesto comunitário, o gesto de reencantamento e os modos de fazer, né, eu volto para esse lugar, inclusive, para o acervo, para o subúrbio ferroviário, né, olhando também a necessidade de pensar, né, se em Cachoeira eu falei que esse corpo ocupando a rua, né, instaura a liberdade ali nos seus gestos, né, assim, de ocupação, né, pensando também como a dimensão material mesmo também da construção de um espaço, de uma casa, é algo que também promove liberdade desde o subúrbio, né? Então, também para não pensar como se fossem essa dicotomia, assim, ou pensando, então a liberdade não precisa de materialmente uma resposta, né? O arruinado, que nem foi a ruína lá, mas ela ainda é o símbolo, assim. Mas não, acho que é possível pensar em diferentes perspectivas dessa relação, né, da arquitetura, dessa história material, seja da preservação, ou seja, como é que a gente pode pensar o fomento a esses espaços de cuidado que inspirem gestos de liberdade, né? E aí eu acho que vou mostrar um pouco da exposição, não vou falar muito sobre ela, qualquer coisa depois eu respondo alguma pergunta, mas eu acho que uma coisa que a Vilma me falou também nessa conversa é como que a mãe dela sempre deixou que eles pudessem sonhar, né? Então essa casa que era uma casinha da frente virou uma casa ampliada atrás, virou uma laje, outra laje, outra laje. E aí a casa do José Eduardo, o pai dele, virou uma laje, uma laje, uma laje. E compraram um pedaço da casa do lado para fazer uma escada, quase uma torre, para poder todo mundo chegar lá em cima sem precisar passar pela casa do pai. E agora compraram um galpão do lado de uma clínica de bronzeamento artificial. E aí que a ideia é também pensar como é que, apesar dessas arquiteturas que vão se constituindo, por exemplo, a acessibilidade é uma grande questão, né? Nessa casa que sobe, escada que entra dentro da outra. Então, o galpão poderia ser um espaço que permite que mais pessoas possam também experienciar esse espaço com mais viabilidade, né? Então, vou mostrar aqui realmente são só segundinhos de um vídeo que eu fiz percorrendo por esse espaço. Isso não tem som. É porque tem um som, que é o som do caco de São Ina.
E aí essa parte é o aterro, a maré vinha, entrava para dentro da casa, e aí aqui depois do portão a gente consegue ver um pedaço saindo da Enseada do Cabrito. Aí aqui entrando na casa da Dona Antônia, vendo parte da exposição em processo, enfim, de montagem constante. E aí, o último slide para encerrar é uma das frases que fica lá fixa no acervo da Laje, né, de autoria do José Eduardo Ferreira dos Santos, que vai chegar uma hora em que os encantos vão reger nossas vidas, né? E aí eu acho que eu encerro assim essa palestra de hoje, super desejando mesmo que a gente possa pensar como é que a gente faz para chegar a essa hora onde encanto pode reger nossas vidas. Obrigada. Muito obrigado, professora Gabriela Gaia, por essa palestra tão inspiradora, né, tão importante para todos nós aqui presentes. Muito obrigado mesmo. Queria aqui fazer um pouco essa mediação. A gente vai abrir agora um pouco para perguntas, para questões. Alguém queira conversar um pouco? Por favor, só sinalizar para mim. Bem, alguém? Por enquanto, todos tímidos. Quer começar? Sim. Oi. Tem que segurar embaixo, né? Oi, obrigada. Foi incrível. E eu fiquei pensando uma coisa que você falou bem no começo, quando você estava mostrando o fato de que ele estava produzindo com o que a maré devolvia, né? E você até fez esse link com as coisas do descarte e tal. E eu fiquei pensando como isso também é uma forma de cuidado, né? E como na arquitetura, enfim, puxando já totalmente para o campo da arquitetura, tá? Como na arquitetura tem um pouco esse discurso de fazer o novo, né? O projeto é o novo, tanto nos materiais quanto nas ideias, enfim. E fiquei pensando em como você, como professora na universidade, também lida com isso, né? Como isso mergulha também na sua prática como professora e nos projetos, enfim. Acho que você prefere. Vamos fazer mais. Vai? A gente faz 3, aí você. Pode ser? Aqui. Só vou segurar aqui. Cuidado com o microfone, segura aqui embaixo. Aqui. Isso. Opa, bom dia. Obrigado, Gaia, foi ótimo. Minha pergunta vai mais no sentido de entender, né, como essa trama epistemológica que você vai construindo, né? Te acompanhando há um tempo, né? Vai desde a literatura. Então, para mim, você é uma das pesquisadoras que trabalha com a transdisciplinariedade de maneira mais radical hoje, né? Então, a pergunta vai no sentido de você tentar expor esse percurso de criação epistemológica que vai chegando nisso que se chama de materialidade estética, né? Para pensar essas histórias materiais que vão de um jeito de pensar com, fazer com, né? Que vai sua irmã, seu avô, né? Enfim, sua mãe, mas também o acervo da Laje, o Espírito Santo. Então, um pouco curioso assim, para pensar essa caixa de ferramentas da pesquisadora. Professor Amaro. Pode vir aqui um pouquinho, Amaro, por favor?
Pessoal presencial, acho que está meio grudado aí, tá jóia. Gaia, pessoal, bom dia a todos e a todas. Eu queria que talvez você falasse um pouquinho mais, talvez para esclarecer, como é que fica a questão do financiamento e a manutenção do acervo da Laje? Assim, como é que é essa questão da gestão? Se tem um processo um pouco mais, se é democrático, se é um coletivo. E aí, desdobrando também outra questão também importante, como que, se esse apoio é do poder público ou são apenas recursos geridos e gestacionados pelas comunidades, e também como você enxerga essa diferença do tratamento dos acervos, né, dos acervos que, igual você falou, da imigração, né, italiana, dos alemães, né, dos pomeranos, e como é que existe uma diferenciação de preservação e de conservação de acervos, principalmente quando são dos povos vindos da África. Uma outra questão também, dentro dessa, se tem uma relação forte, que você chama de bandas do Congo, é isso? Bandas de Congo, eu pensei que era do Congo, de Congo, e as folias de reis, assim. Para mim, eu achei completamente semelhante, assim, que tem a bandeira, tem todas essas questões. E tem a questão desses cortejos, você fala do cortejo noturno, eles retomam esse território, é isso também que as folias fazem. Então, exatamente isso. Obrigado, Gaia. Oi, como é que é seu nome? Joana. Oi, Joana. Vamos lá. Eu quase nunca dou aula de projeto mais, assim. Eu estou professora de História e Teoria, mas, eventualmente, eu dou aula de projeto. E quando eu vou dar aula de projeto, eu acho que essa é uma das questões, assim, né? Então, por exemplo, a última turma de projeto que eu dei foi o projeto 1, que era para os alunos que estavam começando. E eu acho que duas coisas que você trouxe estavam bem presentes em pensar essa questão do novo, de uma produção quase do zero, como se que são bem pertinentes às questões que eu trouxe. Então, acho que uma coisa que a gente fez, eu dava junto com a professora Júnia Mortimer, que agora está na UFMG, a gente dava aula de projeto junto, e que é uma professora que também transita entre o projeto e o arquivo, sobretudo, assim, como um grande lugar, e a fotografia, que são áreas de interesse dela, então até por isso que a gente se juntou para dar projeto, e quer dar projeto com professoras que pesquisam outras coisas que não apenas projeto, né, que tem formação em projeto, mas que pesquisam outros campos, né, e também interdisciplinares. Então, uma das coisas que a gente fez em relação ao novo, por exemplo, a gente levou os estudantes para pensar, no primeiro inicial, para pensar alguns protótipos do que poderia ser uma peça que a gente poderia criar, uma composição de coisas. Assim, não tinha um programa, não tinha uma funcionalidade, uma experimentação estética a partir de uma ideia de composição. Só que a gente fez essa ideia de composição a partir de dois lugares, a gente dividiu o grupo em dois. Um grupo fez isso a partir, né, de uma oficina com o pessoal do Arquivo, SSA, que é um grupo de Salvador que trabalha a partir de reuso, né, e de descarte de material e compõe vende esses materiais, assim, faz uma curadoria desses materiais são reutilizados, que também tem suas complexidades, assim, né, porque assim, uma cidade que está sendo desmontada a partir de um processo virulento, também de especulação imobiliária. Então, assim, também, ok, assim, o descarte disso é algo valioso, pode ser valioso e pode ser reutilizado, mas sem enfrentamento também à própria dinâmica mesmo imobiliária desses desmontes, né? E eu gosto muito do acervo, do arquivo, que é esse, mas eu acho que esse é um debate que o arquivo não faz, pelo menos até onde eu sei, tá? Também pode ser que eles façam, assim. Mas eu acho que a gente tem que trazer essas coisas juntas, assim, né, na disciplina. Mas ainda assim, então, bom, o que a gente pode fazer, criar a partir disso? Então, a gente fez essa parceria com o arquivo, e os estudantes trabalharam a partir do que eles tinham lá de material no galpão, naquele momento, e as peças foram criadas a partir disso, para que a gente pudesse pensar também essa vida útil da materialidade das coisas, ou então também essa permanência das coisas destruídas a partir de uma nova possibilidade de reinserção dela. E outra metade da turma, a gente levou para a ladeira da Conceição, em Salvador, que é uma ladeira que fica bem no centro histórico, uma das primeiras ladeiras de Salvador, e é onde tem um conjunto de arcos que sustenta a ladeira da montanha, que é uma ladeira que passa acima. E esses arcos, desde o século XIX, quando a ladeira da montanha foi criada, assim, num projeto, né, de conexão da cidade de alta e baixa, não mais pelo elevador, né, que nem o elevador Lacerda, enfim, que já é um outro elevador, o elevador antigo ainda era outro, antes desse elevador Lacerda, mas essa conexão via elevador, então
essa ladeira da Conceição, os arcos da ladeira foram criados para viabilizar o projeto da via que passava acima. Só que antes do projeto da via existir, essa ladeira era conhecida por um conjunto de oficinas, uns casebres que eram oficinas dos artífices, né? Dos artífices mecânicos, gente, fugiu minha palavra agora. Oficiais mecânicos, né? E dos artífices. Então, eram... desde assim, da alfaiataria, ao serralheiro, ao ferreiro, ao marmorista, ao estofador. Então, essa ladeira, desde pelo menos do início do século XIX, tem esse tipo de uso, que vai ser modificado com a construção da via, mas aí os artífices vão para dentro dos arcos. Dentro dos arcos, os arcos são fechados assim, na sua fachada, na sua face, e viram oficinas, né? Em 2014, tem um projeto do IFAM, dentro de um pacote PAC Cidades Históricas, e a proposta é retirar todos os artífices para criação de residências artísticas para artistas da cidade. E aí, nesse momento que me aproximo dessa ladeira, junto com os professores da faculdade, também com a assessoria popular jurídica, né? E passo a trabalhar lá com eles para a gente pensar, enfim, como questionar, ou então... para pensar como dialoga com as instituições de patrimônio também, o que é bem complexo também em termos também, assim, do que a gente vai pleitear, né? O tombamento dos arcos. Então, pense que esse arco... Já estou desviando, mas eu vou voltar para essa resposta. Mas quase esse solo criado, né? Porque foi uma via que foi passada em cima. Então, do ponto de vista, inclusive, da titularidade, sabe? De seguir isso junto aos cartórios, de quem é que tem o título, a posse... um nó muito complexo. No final, a gente ia chegar até, talvez, no proprietário que não era um herdeiro, que o artífice não era o herdeiro, porque a herança do espaço não é a transmissão sanguínea. Quem herdava a oficina era o aprendiz do mestre. E aí isso desconfigura uma possibilidade de pensar essa hereditariedade aí, da titulação, etc., que viraria um nó muito... que a gente não tinha ferramentas para lidar. Poderia chegar, inclusive, numa resposta que prejudicaria a permanência deles, ao invés de assegurar, menos que politicamente existisse uma intenção de mantê-los lá, né? E aí foi o que a assessoria jurídica fez, acionando a Defensoria Pública para pensar uma mediação que não precisasse passar por esse procedimento. Mas pensar, enfim, registro de lugar, vincular com o ofício, mas, ao mesmo tempo, também são artífices que são senhores hoje, e a relação de aprendiz e mestre não é mais a mesma que era, né? Assim, os aprendizes são, na verdade, pessoas que estão passando por algum biscate, por um tempinho e vão embora, e a gente sempre quis que os filhos dos trabalhadores pretos acessassem a universidade. Então, os filhos deles também estão acessando a universidade, estão se formando em outras coisas que não o trabalho, né, de ferreiro, de serralheiro. Por mais que sejam um trabalho extremamente incríveis e ricos, eles estão apostando em outros tipos de carreira profissional, né? Alguns até voltam quando se formam em administração e passam a administrar a oficina, mas não é algo exatamente imediato, né, onde os filhos vão herdar esse trabalho. Então, até pensar a questão do registro do lugar do ponto de vista deles é algo um pouco mais delicado. A gente vai precisar manter esse tipo de ofício, é um registro do lugar vinculado a esse tipo de prática, mas aí, se não tiver mais, se eu me quiser me aposentar e fazer outra coisa com esse arco, né? Do ponto de vista da... Enfim, estou derivando muito. Enfim, várias questões. Mas, assim, a gente levou os alunos lá, porque eles ainda continuam produzindo, sabe? De formas muito diversas, né? Não também com o modo de produção tradicional, mas talvez seja o lugar mais incrível, onde também esse maquinário foi sendo adaptado com o tempo, né? Então, o ferreiro hoje também é serralheiro, porque a serralheria tem muito mais trabalho do que o trabalho com ferro. Então, o trabalho com ferro está muito vinculado a trabalhos, por exemplo, de manutenção de paralelepípedo, onde tem que fazer esses piquetezinhos assim, para poder tirar, mas não necessariamente mais com os gradis ornamentais, sabe? Isso muito especificamente só quando é alguma coisa mais voltada para restauração, por exemplo. Um dia o seu Edmilson falou comigo, você acha que quem é que faz a chave da igreja de São Francisco lá no Pelourinho? Não tem chaveiro que faz essa chave. Quem precisa fazer essa chave é um ferreiro, assim, né? Então, são trabalhos muito específicos que ainda tem, mas a ordem do dia é mais complexa, de várias adaptações. Então, parte do grupo foi trabalhar com eles. Então, vamos pensar uma peça a partir de um fazer que possa ser feito ali, que tenha uma tradicionalidade, não é uma novidade, mas, ao mesmo tempo, que quer dialogar com quem está fazendo, porque os alunos também não dialogam com quem está fazendo, né? O projeto está lá, o desenho está lá, e essa coisa que vai ser feita, ninguém nem sabe quem é que faz, e, enfim.
Então, foi uma experiência muito interessante de pensar outros lugares do projeto, mas, assim, nesse lugar meio experimental, de introdução, né, do projeto para os alunos, é onde eu tento contaminar os alunos para que a trajetória de projeto também possa ser informada por essas referências que eles têm no primeiro ano, que é onde eu dou aula e onde eu faço questão de estar no primeiro ano, porque eu acho que é o lugar de povoar as possibilidades, aí contaminar a galera. Eu vou ser mais breve, tá? Léo, nossa, Léo, essa aí é uma pergunta longa. Léo é meu conterrâneo também, capixaba, professor de na UERJ, lá em Petrópolis. Obrigada por estar aqui. A gente tem trocado há muito tempo. Esse percurso para construir essa caixa de ferramentas, né, Léo? Olha, eu acho que eu tenho uma formação de graduação muito próxima, né, dos escritórios modelos, assessoria técnica, assim, me formo no momento também onde tem o Ministério das Cidades, né, e 1000 planos diretores para fazer, então fico entre alguém sai desse lugar da assessoria e vai trabalhar com a leitura participativa nos processos de planejamento, achando que poderia ser um lugar possível assim, mas sempre com muitas questões, assim, né? Então, não é à toa que eu volto para a academia para pensar outros caminhos, não de forma alguma achando que devemos desistir desse lugar, mas com muita frustração, talvez, do ponto de vista da política urbana institucional, né? Assim, de como é que os planos, projetos que a gente trabalhava viram outra coisa quando chega na Câmara de Vereadores, tudo que a gente pactou com as lideranças e movimentos, vai por água abaixo, as leis são eliminadas, ou então os terrenos são, né, circundados para poder não privilegiar um e outro. Então, eu saio dessa experiência profissional não acadêmica muito frustrada com esse campo, né, e vou para a academia para tentar entender, digerir isso, assim, numa ocupação que eu trabalhava, mas sem querer dialogar com os movimentos ou com os processos institucionais, querendo conversar com as famílias, assim. Então, assim, vamos ver como é que essas famílias continuam construindo aqui como espaço possível de vida coletiva, famílias que vieram de diferentes contextos, umas migrando do interior para a cidade, outras fugindo, sendo quase recomendadas pela Vara da Infância e Juventude, para acolher essas famílias lá por conta de casos extremos de violência. Então, assim, como é que essa vida comum coletiva era possível ser construída com pessoas que tinham trajetórias tão marcadas, eu acho, por interdição e por uma violência, né? Então, no mestrado, eu já vou fazer isso. Assim, ok, então vou continuar dentro desse lugar que eu acho que me interessa muito, pensar essa construção coletiva de um espaço, mas a partir das famílias, né? Então, começo a pensar as trajetórias das famílias desde aí, mas no mestrado, mas não a minha, né? Trajetória das outras, para poder tentar pensar como é que esse espaço comum, e era um espaço de liberdade, para a gente voltar para a liberdade, que foi um tema hoje, mas como é que ele foi construído com muita luta, mas também com muita negociação, assim, né? Sem romantismo. Mas como é que era possível construir esse lugar, que é uma ocupação lá em Cariacica, na região metropolitana de Vitória, que virou um bairro hoje, o bairro Alice Coutinho, e que eu trabalhei também no projeto de planejamento desse bairro, que também conseguiu acesso ao recurso do PAC, então também as coisas vão se misturando. Eu falo dessa, não quero mais, mas, na verdade, as coisas estão meio atravessadas. Só que eu acho que um momento muito radical, quando eu termino meu mestrado, é que essa ocupação, né, que eu estava estudando e que a gente tinha conseguido recurso do PAC, uma das grandes demandas era um equipamento educacional, que era uma escola e depois, enfim, o que foi possível fazer era uma creche, que já era muito, porque uma creche para aquelas mulheres era muito fundamental. E aí a comunidade consegue, via orçamento participativo, o orçamento participativo em Cariacica teve uma vida um pouco mais longa que outros lugares, e quando essa creche é construída, 2 meses depois de defender minha dissertação de mestrado, essa creche desaba. E aí, para mim, foi muito, muito radical, assim, sabe? Assim, e essa desabou matando crianças. Então, assim, foi muito radical, assim, pensar, o que eu faço? Que caminho acadêmico, inclusive, ou mesmo militância, sabe? Assim, faz sentido com um processo tão violento, assim, né? Aí a literatura me salva, voltando porque eu chego na literatura, né? Aí eu volto para o doutorado pensando o que é que eu vou fazer, tipo assim, né? Não quero me comprometer nessa relação a partir da qual chega um momento que você não tem mais poder para intervir ali, né? Uma sensação de impotência muito grande e de quase de fraude também, sabe? Assim, não, assim, muita terapia, gente, não acho que eu sou culpada, não, mas assim, mas é péssimo, assim, você sentir, assim, a gente está aqui defendendo, lutando, assim, incentivando, isso, e quando isso rui dessa forma tão brutal, assim, você assim, pô, o que faz sentido?
E aí eu volto para Salvador, nessa altura eu voltei para o Espírito Santo, quando eu estava terminando o mestrado, com uma filha, então isso também, tipo, me deixou muito afetada, assim, pessoalmente. Minha filha também era bebê, então poderia ser, sabe, assim, que você fica pensando assim, nossa. E aí, que caminho seguir, assim, sabe? Eu acho que a arte foi o lugar que me salvou, assim. Comecei a pensar, então, como é que eu vou pesquisar a vida? Obrigada, ainda tem. Quero pesquisar a vida, sabe? Como é que as pessoas conseguem continuar produzindo vida apesar de toda a violência que está assolando esse território, todas as injustiças históricas, sabe, permanentes. E aí queria trabalhar, então, pesquisar os espaços de produção de vida desde os territórios periféricos a partir da arte. E aí, nessa busca, eu acabo encontrando a Carolina Maria de Jesus, que era uma escritora presente em vários espaços que eu comecei a encontrar, ou falando por várias pessoas. E aí eu vejo que a Carolina já tem uma produção significativa, que me falava muito sobre o processo de formação da cidade, pensando uma poética da escrita urbana, e que eu nunca tinha conhecido, isso lá em 2011, quando eu começo a pesquisar. E aí começo a coletar os livros dela, ainda não tinha as reedições que vão ter hoje. Hoje é incrível, eu acho incrível hoje, olhando em 2011, eu fico, gente, que impressionante o que aconteceu. E aí entendo que talvez pensar a poética me ajuda a sobreviver na academia e na vida, assim. E aí, a partir disso, eu acho que o trânsito entre disciplinas, como é que eu negocio essa caixa de ferramentas, passou a ser menos importante para mim do ponto de vista da justificativa acadêmica, das correntes de pensamento, em que área eu estou ou não. Assim, isso passou para mim a ter um peso muito menor. Claro, com muita negociação para defender um doutorado em arquitetura com esse tema e com esse arcabouço, né, que também me restringiu aquele momento, por exemplo, a me aprofundar muito menos numa perspectiva dos estudos negros, né, que eu vou fazer isso depois que eu termino a tese. Então, a Carolina me entregou muito também. Eu cheguei em vários autores negros por conta da Carolina. A Lélia, para mim, aparece porque eu preciso de alguém, alguma intelectual negra que me ajude a ler o Brasil, assim, com textos muito pouco, circulando muito pouco ainda naquele momento, né? A Sueli me chegou assim também, a Sueli Carneiro. Então, assim, ela me entregou muito, assim, a Carolina, a partir dessa mudança. E aí eu acho que depois da tese defendida, também enfim, essas caixinhas que a academia te coloca, você tem um pouco mais de autonomia para poder também arriscar algumas coisas, né? Então, hoje eu dou aula em arquitetura, mas tenho diálogo muito com os alunos do PPGAV, de artes visuais. Então, na arquitetura, na UFBA, eu estou dando aula, né, eu sou minha cadeira de teoria e história, mas acabo transitando muito também pelas disciplinas, hoje no currículo novo, de fundamentação. Então, eu dou uma disciplina que é arquitetura, cidade, relações raciais e gênero. Então, também são disciplinas que me ajudam a dialogar com outras áreas. Até a gente já tem um aumento significativo de literatura no nosso campo sobre isso, mas ele ainda é muito pequeno comparando com outros. Então, também, a disciplina me ajuda também, né, a poder a demandar ou trazer para dentro outros campos, né, e outros saberes. E aí eu acho que tem, para mim, os estudos negros como um lugar onde eu encontro a interdisciplinaridade como prática acadêmica, sabe, metodológica. E aonde hoje eu acho que, se eu tiver que defender assim, o show, não, mas o que eu estou fazendo tem fundamento dentro de uma construção de um pensamento acadêmico, e são os estudos negros e que são interdisciplinares em sua constituição, onde hoje talvez a minha caixinha de ferramentas vai, de alguma forma, acomodando as coisas que eu fiz. Mas meio nesse sentido quase... Não é contrário exatamente, porque eu fui encontrando essas coisas, elas foram dando sentido às coisas que eu ia fazendo, e elas foram se estruturando a partir dessas referências, sabe? E aí, por fim... Deu nada. Amaro, o Acervo da Laje. Ele foi criado pelos dois, pela Vilma e pelo José Eduardo, nesse esquema de ser uma casa, museu e escola. Então, eles são uma associação, eles têm uma, né, figura institucional, mas... é uma gestão que são os dois e com uma equipe hoje de 10 pessoas, mas que ela oscila muito de acordo com os financiamentos de projetos, né? Então, essa associação, também por ser uma casa, museu, escola, a forma de gestão dela, sim, é uma casa, museu, escola, mas não é uma casa, não é um museu e não é uma escola, da forma como, teoricamente, cada um desses espaços seria pensados, organizados, geridos, assim. Então, é uma forma muito própria, assim, sabe, de gerir esses três. E a casa da família também, sabe? Da família do Eduardo mora na laje de baixo. A dona Antônia faleceu, mas a casa da frente é a casa do Zé Eduardo e da Vilma, né?
Então, também são espaços muito familiares, né? Então, os dois são gestores dos espaços, as equipes aumentam e diminuem de acordo com os financiamentos, muito edital de projeto, tá, edital público de cultura, é a maior parte deles, mas também alguns doadores, então tem uma filantropia também que depende do contexto, né? Enfim, estamos num momento mais complexo, então esses recursos eles são maiores ou menores. E desde a pandemia, eles começaram também a circular com as exposições para outros museus e espaços expositivos fora de Salvador, o que também faz com que gire uma receita relacionada a esses contratos, né, de exposição, mas que é tudo muito instável, sabe? Então, eles estão com essa equipe de 10 pessoas até dezembro, que é o edital da Funarte que eles aprovaram, de arquivo. Então, vou voltar com arquivo. E aí eu acho uma coisa bem legal, que eu não falei muito, eles têm hoje um centro de documentação, né? Então, esse exercício de catação que eles sempre fizeram, então, jornal, revista sobre o território, sobre o subúrbio, era algo que eles colecionavam. E aí hoje eles têm um processo de digitalizar, catalogar. Eles têm um site que tem muita coisa hoje disponível, chama acervodalarge.com.br. E começando a pensar também, casa, museu e escola, mas agora já é arquivo também, sabe? Com uma forma de construir um arquivo do território, pensando nessas diferenças de... E aí eu estou participando, colaborando com esse projeto, e a gente tem várias questões, assim, né, junto com o pessoal de arquivologia, né, eventualmente eles também conseguem uma museóloga, porque até por conta do processo de circulação das obras em exposições, você precisa ter tudo catalogado, precificado, valor de seguro. Então, o que era uma coisa caseira... foi demandando uma certa robustez para que pudesse participar desses outros espaços, né? Mas com muitas questões, porque, por exemplo, entre o museu e a galeria, né? Eles falam assim, a casa é uma galeria. O que o museu olha assim, não, tipo, o que a arquivista olha e fala, mas essa mídia a gente não tem como ler, se a gente não tem como acessar a informação, então, para alguém de arquivo, isso não é uma peça de arquivo mais, com questões, né? Tem disputas também no campo do arquivo. Aí a pessoa do museu fala assim, não, mas esse é um objeto de museu. Então, é também uma coisa muito interessante de pensar como é que a gente vai construindo essas categorias de coisa, né? Pensando memória, por exemplo. Então, memória e museu, memória e arquivo são duas possibilidades de pensar memória a partir de sistemas diferentes, de entendimento, inclusive de valor, né? E ali, como está tudo junto, é um espaço muito rico, inclusive, para pensar o que é arquivo, o que é museu, sabe? O que é escola, o que é casa, o que é patrimônio. Então, é um lugar que onde esses nós todos estão ali, amarradinhos. E o arquivo que eles estão construindo, para mim, é uma grande preciosidade de pensar uma política de arquivo própria, né? Então, hoje o SEDOC está organizado em pastinhas, classificados e tal, e me parece, nossa, e que é um exercício que agora eu estou com estudantes de graduação em iniciação científica fazendo. Que cidade é essa que aparece no SEDOC de alguém, de uma instituição da periferia que foi elencando ao longo de décadas aquilo que achava que tinha valor ser preservado? Com certeza é uma história da cidade diferente daquela que eu vou encontrar no arquivo municipal, no arquivo da Fundação Mário Leal, que é a fundação de planejamento, né, da cidade, mas com recursos também difíceis de chegar e estruturas difíceis de se manter nos termos do que um arquivo demanda, em termos mesmo de acondicionamento e tal. Então, tem uma diferença. Então, nem a resposta que você queria, não, mas eu queria te falar isso, que eu acho que é muito importante pensar arquivo nisso. Do ponto de vista dos arquivos da imigração, por exemplo, né, eu recorri muito no Espírito Santo ao arquivo público, né, e aí tive conversas muito interessantes com o pessoal do arquivo, muito sensíveis com a minha questão. Assim, o arquivo público salvaguarda aquilo que é interesse do público preservar. E aí, as histórias negras vão estar parcamente registradas, sem pensar anacronicamente, o que em cada tempo era prioridade e interesse preservar a partir do Estado, a partir de quem está à frente dessa instituição arquivo. Então, óbvio que eu não vou encontrar muita coisa que eu quero. E mesmo quando eu encontro, que eu encontrei, por exemplo, o nome da mãe do meu avô, que é a minha bisavó, enfim, meu avô, uma janela de tempo de horas ficou lúcido, e eu tive não é sorte, né? Eu estava com ele neste momento, a gente fez uma conversa longa de 2 horas, onde ele me entregou muitos nomes, datas, coisas que eu nem imaginava.
E aí eu fui atrás dessas informações. Ele falou assim, não, minha mãe enterrou um filho antes de eu nascer, no cemitério tal, e eu sei porque eu fiquei cuidando dessa sepultura. E aí eu fui lá no arquivo público, lá na certidão de óbitos do período tal, para procurar, eu tenho o nome completo, era Florisbela Duarte dos Santos. E aí eu botei Florisbela Duarte, Florisbela Santos, Florisbela com 2 L's, aí uma hora eu desisti, eu dei Florisbela. Aí eu achei Florisbela de tal. Aí o nome do filho, que eu sabia que era João, João de tal. O ano que eu sabia que ele tinha me falado era o mesmo ano, e era uma criança que não aparecia idade, porque todos os dados estavam incompletos. E aí o único dado completo era o dado do médico, que é o nome completo, endereço do médico, porque esse documento tinha todos esses campos. Endereço, motivo da morte, não sei o que ia me ajudar incrivelmente, enquanto pesquisadora, a precisar algumas informações. Mas o arquivo não entrega. Porque ele não entrega porque ele vai estar incompleto, porque ele também é negligente, mesmo com uma informação teoricamente deveria estar lá. Né? Então, além de uma questão de conservação e de preservação, o que a gente encontra, ou como a gente precisa, o que lentes a gente precisa construir para entrar nesses arquivos e conseguir enxergar aquilo que ele não quer entregar para a gente, sabe? Eu acho que tem um exercício metodológico assim, da gente pensar como a gente entra, o que a gente entra, o que a gente pode querer dele, sabendo que ele não vai entregar aquilo que, teoricamente, a gente deveria entregar de uma forma bonitinha, como entrega dos italianos e dos alemães, o nome do navio, data de partida, o porto, etc., porque não era interesse de salvaguardar esse tipo de informação. Mas eu acho que é incrível, eu adoro arquivo, e eu acho que a gente consegue achar muita coisa no arquivo se a gente muda o modo de se relacionar com ele. Porque se a gente esperar que ele entregue o que ele vai entregar dos outros, a gente não vai chegar, porque ele não vai entregar. Banda de Congo, última coisa. Eu ia te ligar, mas eu li aqui. Sim, a Banda de Congo faz parte das comunidades reinadeiras, a qual essas outras expressividades também fazem parte. A Banda de Congo no Espírito Santo, ela tem vários elementos semelhantes, né? Isso, assim, a história dela, ela surge enquanto enfim, a mística em torno do surgimento das Bandas de Congo no Espírito Santo é que o navio de escravizados naufragou na costa do estado e eles pediram a São Benedito, né, que é esse santo preto italiano, né, escravizado pelos italianos. Então, assim, é bom também pensar, né, o São Benedito não era um santo preto porque era um preto que se converteu apenas, né, assim como as relações da presença italiana no Reino do Congo, por exemplo, né, enquanto missionários dentro de um projeto de cristianização e colonização, era muito forte, assim, né. Então, o São Benedito, esse santo preto italiano, esse santo preto, não é italiano, foi quem os escravizados intercederam para se salvar, e se salvaram agarrados no mastro e chegaram até a costa. Uma narrativa que a gente vê também em muitos lugares, a água, né, o salvamento, a intercessão, e aí, desde então, eles fizeram a promessa de São Benedito que eles iam, anualmente, refrontar essa história a partir, né, das bandas de Congo. E aí também não é só a banda, enfim, a banda na rua é a parte pública, né? Mas tem todos os procedimentos religiosos, né, que acontecem nas casas, né? Então, nas casas dos capitães de Congo, enfim, tem uma dinâmica muito parecida, às vezes, com as comunidades reinadeiras de Minas também, com algumas diferenças, assim. Mas eu acho que no Espírito Santo, essa cultura italiana-alemã, ela é tão, assim, imperativa, que acho que diferente do que acontece em Minas, no Rio eu sei um pouco menos, assim, que eu tenho construído uma aproximação muito com os pesquisadores de Minas, onde isso aparece, a dimensão espiritual se conserva num lugar que não é folclorizado, embora também a gente leia absurdos, assim, sobretudo no campo do patrimônio, eu acho, que eu acho uma leitura muito, muito pequena ainda, né, desse cristianismo centro-africano, né, que não tem o cristianismo italiano como, enfim, como seu repertório ritualístico, embora negocie em vários momentos. Mas, voltando para o Espírito Santo, eu acho que acontece no Espírito Santo, que eu acho tão imperativa essa cultura italiana, alemã, que a Banda de Congo acaba ficando num lugar meio folclórico, sabe? Embora ela continue visitando a igreja todo ano. E ela exista em muitos municípios do estado, né? Assim como... Me ajuda, Léo, em Conceição da Barra, o Ticumbi, no norte do estado, mas que eu acho que onde preserva ainda muito mais esses ritos espirituais que realmente só chegam na cidade porque vem do interior de barco, então só chega
quando chega perto da cidade, já é a festa, né? Mas isso que acontece antes do Rio, de chegar pelo Rio, continua, acho, muito presente ainda numa dimensão espiritual que não foi folclorizado, embora seja lido por muitos folcloristas. O Espírito Santo tem muitos folcloristas que colocaram tudo nessa caixinha do folclore. Mas eu acho muitas aproximações, Amaro, para a gente pensar. Obrigado, professora. Muito obrigado. Olha, gente, nós infelizmente não teremos mais tempo para fazer uma outra rodada, mas eu gostaria muito de convidar as pessoas, todos, a irem na aula aberta da Gaia para continuar essa conversa, que nós também vamos continuar aqui no evento, né? Nós vamos continuar a desdobrar muitas as questões, um mar de questões, né, que emergem desse trabalho, enfim, da pesquisa da Gaia, do olhar da Gaia sobre o gesto de pesquisa, o gesto do pesquisador. Então, nós vamos encerrar essa rodada aqui, né? E vamos fazer agora 10 minutinhos de intervalo para a gente começar a próxima mesa, que é a segunda mesa, né, desse evento, agradecendo imensamente a professora Gabriela Gaia pela generosidade, pela disposição para dialogar com a gente nesse momento tão importante para nós. Tá? Muito obrigado. Já a gente começa. Obrigado.